Foi um final de semana muito honroso para nós poder conhecê-los. Depois de tantos anos que aguardávamos a oportunidade de estarmos com vocês, mas aprove Deus que Ele reservou essa oportunidade para esse tempo de igreja que vocês estão vivendo. E poder conhecê-los nessa nova estação tem sido para nós um privilégio. Realmente nós teremos que voltar, porque vocês conquistaram a gente pelo coração e pela boca também, irmãos. Que foram servir um churrasco para a gente à la gaúcho, que a gente nunca tinha comido. E pelo menos uma vez por ano vou ter que voltar para comer o churrasco de chão de novo aqui, viu? Vocês são excelentes anfitriões. E a gente se sentiu muito bem recebido. E eu e a minha casa estamos levando excelentes recordações de vocês. Foi um tempo maravilhoso, embora curto, mas necessário para perceber que há algo em vocês que deve ser preservado. Há alguns meses atrás, pastor Fabiano e pastora Lidiane nos procuraram e pediram para que nós pastoreássemos eles. E nós nos sentimos muito honrados com isso e aceitamos o desafio. São pessoas amorosas, as nossas dores já nos uniram, nós já choramos juntos. E cremos que Deus tem um tempo agora em que nós vamos nos alegrar juntos. Um tempo onde nós vamos semear e colher. Uma colheita abundante para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu disse a ele que eu não vou pastorear a Second House, que ele é o pastor da Second House, mas nós vamos pastorear o casal. E vamos ser pastores amorosos, mas seremos duros, irmãos. Se precisarmos corrigi-los, iremos corrigi-los. Se precisarmos orientá-los, assim faremos. E faremos isso para que eles preservem algo que eu notei que há neles. E eles preservem algo em vocês, que eu notei que há. Talvez esteja se perguntando o que há de tão nobre nesta casa. Embora ela esteja tão bem montada para ser um templo religioso, nada disso impressiona ao Senhor. As nossas luzes não atraem a glória de Deus, porque o Senhor é o Pai das luzes. A nossa música não atrai a glória de Deus, porque os querubins e serafins adoram o nome dEle 24 horas. Os 24 anciãos se prostram diante dEle. Mas há algo que traz Deus a um lugar como esse, que transforma essa simples cerimônia de culto em uma grande celebração ao nome dEle. E é o poder da aliança. Diga, poder da aliança. Quando eles pediram para que nós pastoreássemos eles, nós não fizemos um contrato de prestação de serviços pastorais. Quando Deus os levantou para serem pastores da Second House, eles não fizeram com vocês um contrato de prestação de serviços pastorais. Se fosse um contrato, seria fácil. Quando uma das cláusulas do contrato é quebrado, o contrato pode ser rescindido. E aí eu já não sirvo mais, você já não serve mais, eles já não servem mais. E por isso as pessoas são substituídas na igreja da nossa geração. Porque há uma abundância de contratos, mas uma escassez de alianças. E o que Deus trouxe sobre nós e há sobre vocês, pude nessas últimas horas notar, há uma aliança que nos liga uns aos outros e nos liga ao Senhor. Então não sei se você está aqui. Se você está aqui, diga amém, bem alto. Diga por irmão que está ao teu lado, eu tenho uma aliança com você. Significa mesmo que ele pisar na bola, não tem como quebrar a aliança, irmão. A aliança é inquebrável. Isso significa que quando você também pisar na bola, Deus não quebra a aliança com você. Porque aquele que prometeu ser fiel, mesmo quando nós somos infiéis, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra. Então, o poder da aliança nos faz ter relações inquebráveis. O poder da aliança nos faz ter relações que resistem ao dia mau e, havendo feito tudo, ficam firmes. O poder da aliança nos faz viver dias difíceis e haverão de existir. Porque o evangelho que nós pregamos e vivemos
não é o evangelho da purpurina, é o evangelho da realidade. E Jesus nos prometeu que dias difíceis haveriam de estar no nosso cotidiano. Mas se tivéssemos bom ânimo, venceríamos. Ele nos prometeu estar conosco nos dias difíceis. Ele fez uma aliança conosco. E quando uma igreja se move sobre uma aliança, sobre um pacto de aliança, quando as nossas relações são fundadas em uma aliança, mesmo quando as coisas não estão como esperamos, ou as expectativas nos frustram, nós permanecemos juntos, porque não temos um contrato, temos uma aliança. Quem está aqui? Deus é um Deus de aliança. Eu queria te convidar a abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O desafio que eu lanço a esta igreja é que nos próximos 50, 60, 70 anos, queira Deus 100 anos, porque essa igreja aqui vai ser centenária, irmãos. Haverá um dia que vai haver o culto de 100 anos dessa igreja aqui. E aí vão recuperar essa gravação que está sendo gravada aqui. E talvez nem se lembrem mais dos pais fundadores dessa igreja. Eu, você, o pastor Fabiano. Talvez estejam os nossos filhos e os nossos netos aqui. E eles vão se lembrar que nós fomos os pais fundadores desta igreja. E essa igreja resistiu os anos, resistiu às estações, por causa da aliança que nós temos com o Senhor. Tenho certeza que haverá o tempo que Deus vai preparar um pedaço do campo para vocês comprarem, que vocês vão construir tijolo após tijolo, vai chapiscar a parede, vai ter templo próprio, depois vai construir a igreja infantil, o Kids, e vocês vão prosperar nessa terra em nome de Jesus. Amém? Por quê? Pelo poder da aliança. Não é o poder da religião, é o poder da aliança. Quando nós estamos aliançados, nós vivemos a promessa do Deus de aliança. Então diz assim o texto: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre os animais que se rastejam, sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Feche teus olhos, coloque a mão sobre a palavra. Se você não tiver, põe a mão no teu coração. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Já pudemos celebrar o teu nome. E se pudéssemos ser despedidos, já sairíamos cheios daqui. Mas se há uma porção nova para ficar registrada, Senhor, nos estatutos desta igreja, nos estatutos da fundação desta igreja, traz a aliança sobre nós, como estatuto, como fundamento desta igreja, Senhor, que nasceu em teu coração e que se manifestou aqui na terra, na cidade de Bagé. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. O Senhor sabe que eu também vim aqui para receber, e quanto eu já recebi. Mas se há necessidade de repartir pães e peixes, eu faço isso nesta hora. E o Senhor multiplica, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém? E amém. Vamos aplaudir a Jesus bem alto então. A igreja, Fabiano, que Jesus lidera, é uma igreja que cultiva relacionamentos de aliança. Nessa passagem, nós vemos Deus falar na primeira pessoa do plural. Isso indica que Ele não estava sozinho na criação de todas as coisas. Ele diz, façamos. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando início à criação. Deus é um Deus triuno. Ele se relaciona com a Trindade. Ele convive em uma comunidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus nós fomos feitos. E se fomos feitos à imagem de Deus, nós também somos pessoas criadas para viver em uma comunidade aliançada. Nós não somos seres solitários. Aprendemos a viver na solitude, mas não fomos criados para viver sozinhos. O ser humano não foi feito para viver. O ser humano foi feito para conviver. Se o plano de Deus era viver apenas, nós entregávamos a nossa vida para Jesus e íamos para um mosteiro evangélico e nos isolávamos ali. Mas Deus nos fez para convivermos uns com os outros. Não para termos um contrato social, um contrato eclesiástico, um contrato religioso com as pessoas que nós chamamos de igreja, mas para nós termos um convívio saudável, baseado em uma aliança bíblica. Amém? Então, esta frase de Gênesis 1, ela se repete: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Em todo o processo de criação, Deus viu que era bom. Significa que a etapa da criação era vencida com um elogio de Deus, mas quando Deus fez o homem, diz Deus, ele viu que era muito bom, e se alegrou da sua criação, porque tudo estava perfeito. Porém, no capítulo 2 do livro de Gênesis, disse Deus: não é bom que o homem viva só, porque ele é um ser feito para conviver e não para viver. Então ele tem que viver em comunidade. De certo, viu Deus, e ele não cometeu nenhum erro, mas de certo viu Deus Adão entrando em um processo de solidão, porque o boi tinha a vaca, o jacaré tinha a jacaroa, todo mundo tinha um parceiro, e Adão estava sozinho na sua solitude, e viu Deus que não era bom isso, porque Deus o fez para viver em um convívio com alguém igual a ele. E então deitou Adão em um sonho e o tirou um pedaço de sua costela, e assim as mulheres foram criadas. Uma salva de palmas a Jesus pelas mulheres, irmãos. Há alguém que diz que nesse momento a paz de Adão saiu do exército, do Éden, né? Mas não, porque agora Adão tinha alguém igual a ele para conviver. Adão tinha alguém para ele se aliançar. E essa é a ideia da aliança. A ideia da aliança é que nós não podemos acreditar. A ideia da aliança é que nós não podemos viver sozinhos. Nós temos que aprender a viver em comunidade, porque a porta que Deus vai abrir, Deus entregou a chave para o irmão que está do teu lado. A porta que Deus vai abrir, Deus entregou a chave para o irmão que está do outro lado. Quando Deus diz a Pedro: eu te entreguei as chaves, ele só entregou um chaveiro, porque ele espalhou a chave na igreja, de tal forma que ninguém pode se virar sozinho. Embora você ache que você se basta e que você consegue tudo na força do seu braço, a sua obstinação te leva a acreditar isso, porque o princípio divino é que você dependa um do outro, que nós oremos uns pelos outros, para que assim o Senhor ordene a bênção sobre nós. Podemos viver momentos onde nós temos que aprender a resolver as coisas por nós mesmos, sim, mas muitas das portas Deus usa alguém para abrir. Eu costumo dizer que você está a uma conexão, a uma pessoa, a uma conexão do milagre que Deus vai fazer. Deus é um Deus relacional. Quem está aqui, irmãos? Se você não aprender a se relacionar com os seus irmãos, se você entrar mudo e sair calado da igreja, muitas bênçãos você vai deixar de receber, porque é na multidão dos conselheiros
que Deus paira a sabedoria dele e ele ordena a bênção. Por isso, o poder de uma igreja aliançada é uma igreja que está treinada para viver os dias difíceis. A quebra desta aliança nos faz suscetíveis a nós mesmos, como disse o profeta Jeremias: enganou-se o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Quando eu me isolo na minha solidão, eu dou acesso aos pensamentos do meu coração, e ele é mais enganoso, ele é mais perverso do que o mundo. Mas eu não posso me abrir com ninguém, porque eu fui tão decepcionado, me decepcionei com tanta gente, fui traído por tanta gente. Mas o plano de Deus é que nós andemos com pessoas que têm aliança com Ele. A quebra dessa aliança faz com que o homem e a mulher mergulhem numa vida de independência. Gênesis capítulo 3. Quando eles pecam por tentação, a serpente propõe um estilo de vida independente, centrado em si mesmo, desconfiando do que Deus havia dito, do poder da aliança. Então, nesse momento na humanidade se instala o egoísmo que faz com que a humanidade não queira mais viver em comunhão, que queira viver em bolhas, em isolamento, cada um no seu pedaço. Até que Jesus, em Mateus 27, no seu ministério, no término do seu ministério, ele está crucificado, e na hora nona ele brada em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Ele precisava entender o que era viver a solidão, o isolamento. O próprio Deus que o fez na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na sua cruz, teve que deixá-lo sozinho para que a humanidade pudesse ser curado. Quem está entendendo aqui diz amém. Desse senso de abandono, desse senso de egoísmo, para que então uma nova aliança, o novo Adão, estabelecesse uma nova aliança entre nós, especialmente na igreja. Deus fez isso para que nós pudéssemos viver em paz uns com os outros e em paz com o Senhor Jesus. Então ele bradou, e aquilo que estava partido, Deus uniu novamente e deu a chance de nós não sermos como os fariseus, como os religiosos, que tínhamos um contrato religioso com Deus, mas nos deu a chance de termos uma aliança com Deus. Então, Second House, não percam o poder da aliança. No dia da chuva, no dia da tempestade, no dia da vitória, no dia da semente, no dia da colheita, não percam o poder da aliança. Há algo de nobre nessa igreja que se chama aliança. Lutem para que isso seja preservado em seus corações. Quem está aqui diz amém. Sem aliança, é bem possível você frequentar uma igreja a sua vida inteira e não ser igreja, ter um contrato de prestação de serviços religiosos, e se eu não estou sendo bem atendido ali, eu vou para outro lugar. Se é aquele conceito de loja de conveniência, né? Se não me dão o produto que eu quero, se aqui eu não posso, então vou achar algum lugar que me ofereça o que eu posso, porque eu não tenho aliança com ninguém. Então, sem o poder da aliança, periga da gente passar anos, uma vida inteira dentro de uma igreja sem saber o que é igreja. Porque ser igreja significa ter um relacionamento profundo com os irmãos e uma aliança profunda com Deus. Isso que é ser igreja.
Pouco importa se ela se encontra aqui, ou se ela vai para lá, ou se a gente vai para debaixo da árvore, ou se a gente vai lá no lugar de churrasco, lá na campina, ou se a gente vai para lá, pouco importa, porque importa se estarmos juntos. Onde nós estivermos juntos, 2 ou mais reunidos no nome dele, ali nós somos a igreja. Tudo bem, não faz mal ter um bom lugar de culto, ter um bom salão, receber as pessoas bem, com dignidade, uma boa cadeira, um ar-condicionado para a gente ficar aqui. Isso não faz mal, desde que nós não nos esqueçamos que isso não é a aliança. A aliança é quando eu e você estamos juntos, na dor, na tristeza, na alegria, na tristeza, na abundância ou na escassez, até que a morte nos separe. Não é assim que nós oramos quando casamos? Isso é o poder da aliança. Muitos frequentam uma igreja, buscam a Deus, mas não se relacionam com ninguém, não se abrem. E infelizmente isso ainda é muito comum na vida dos líderes. Há muitos pastores que são pastores, mas que não são pastoreados. Eu só posso ser pastor porque eu tenho um pastor que me pastoreia. Eu tenho alguém que eu posso prestar conta, eu tenho alguém que pode me corrigir, eu tenho alguém que pode me aconselhar, eu tenho alguém que pode trazer luz às minhas trevas, que pode mostrar o fio da bomba que eu tenho que cortar, para mim não cortar o fio errado e não explodir eu e a minha família juntos. Alguém que cruzou um campo minado e que ao chegar do lado de lá pode me guiar, dizendo: não pisa aí que tem uma bomba, não pisa aí que tem uma bomba. E o melhor exemplo de aliança é o nosso casamento. O casamento não deveria ser um contrato matrimonial. O casamento também deveria ser uma aliança. E os casamentos que são alianças são um bom exemplo de relacionamento. Quem aqui é casado, levante a mão. Está arrependido? Levanta direito a mão. Levanta com a mãozinha tímida assim. Pronto, glória a Deus. A mulher até deu uma cutucada e falou: vai, né? No casamento, geralmente acontece o marido e a esposa, 2 pessoas. Essas 2 pessoas, elas se juntam, casam. E aí surge uma terceira pessoa no casamento, que é a pessoa do casamento. Então é o marido, a mulher e a terceira pessoa, que é a pessoa do casamento. O marido tem as suas vontades, a esposa tem as suas vontades, mas agora eles precisam descobrir as vontades da terceira pessoa, da pessoa do casamento. Esse é o poder da aliança, é o segredo da aliança. Para desenvolver um casamento saudável, nós precisamos pensar não no que queremos ou no interesse de cada um, mas precisamos pensar no interesse da terceira pessoa do casamento, que é a pessoa do casamento. O que é melhor para o casamento? Se só o marido tem as suas vontades atendidas, ou se só a esposa tem as suas vontades atendidas, isso torna um relacionamento abusivo. Então, a verdadeira relação é buscar o interesse mútuo. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, não é nenhum e nem outro que estão dispostos a abrir mão, estão dispostos a morrer pela pessoa do casamento. E aí então muitos casais fazem a opção de manter algo que nós chamamos de distância saudável. Acabam vivendo de uma forma superficial, muitas vezes acabam recorrendo ao divórcio, porque não conseguem mais encontrar a terceira pessoa do casamento, o desejo comum dos dois. Buscam pessoas que realizem só o seu próprio desejo, e não conseguem trabalhar juntos no aprofundamento da aliança. Não tem um desejo comum entre eles. Quem está entendendo aqui diz amém. Só que, amados, nós criamos na igreja uma estrutura muito parecida com essa do exemplo, onde
nós somos levados a acreditar que nós não precisamos mais um dos outros. Nós somos levados a acreditar que sou eu e Deus. E já não tem mais a terceira pessoa do casamento, que é o meu irmão, que é a minha irmã. Nós acabamos vivendo um tipo de igreja na nossa geração, igreja com I maiúsculo, né? Que mantém o que nós chamamos de distanciamento saudável. Ó, não entra nisso, não põe a mão no meu queijo. Se você não se meter na minha vida, eu não me meto na sua. Nós vamos lá, tomamos a ceia, cantamos louvor, aplaudimos, já tá bom, é a nossa oferta a Deus. Mas eu não quero me preocupar com você e também não quero que você se preocupe comigo. Para que eu vou dizer que eu preciso de oração nessa área da minha vida? Para que essa pessoa diga que eu não tenho aquilo que eu estou precisando? Então mantenha um distanciamento saudável. Vamos ser discretos uns com os outros. Então, a igreja reunida, ela pode ser composta de 300 pessoas aqui, 400 pessoas aqui. São 200 eus, que cada um busca o seu próprio interesse, que cada um busca com Deus o seu próprio contrato de prestação de serviço. E nós, como igreja, na nossa geração, acabamos tratando Deus como o gênio da lâmpada. Cantamos 4 louvores, raspamos a lâmpada, o gênio sai uma vez por culto à noite e diz: realizo 3 pedidos, o que você quer que eu te faça? Então nós trazemos os nossos pedidos a Ele, dizem: olha Deus, essa semana eu preciso disso, essa semana eu preciso disso, essa semana eu preciso disso. Embora Deus já saiba de tudo que você precisa, uma igreja com aliança, ela não veio para pedir, ela veio para adorar a Deus. Uma igreja com aliança veio, e o coração dessa igreja é Deus. Pouco importa se eu vou sair daqui curado, porque o Senhor sabe que eu preciso ser curado, estou com dor. Mas mesmo que eu não seja, eu vim para te adorar, eu te amo, eu te adoro, Senhor, e eu vim entregar minha vida a ti em nome de Jesus. Uma igreja com aliança é uma igreja que passa a se preocupar com o seu irmão, da mesma maneira que ela se preocupa com ela mesma. Então eu tenho meu irmão como superior a mim, diz a palavra. A dor do meu irmão não vai passar desapercebida, porque eu tenho uma aliança com ele. Eu não oro só na hora do culto, mas eu vou me comprometer durante a semana inteira, orar por aquilo. E também, quando chegar no outro domingo, perguntar: irmão, e aí, como que tá? Tá na luta ainda? Ou Deus já respondeu? Estou orando por você. Se nós somos uma igreja com aliança, há um senso de pertencimento. Um ora pelo outro, um se preocupa com o outro, um atende o outro. Todos nos preocupamos com os pastores se preocupam com todos, mas cada um se preocupa com o irmão que está do teu lado também. Quem está aqui diz amém, irmãos? A igreja, ela não pode ser o encontro dos eus, de 200 eus, 300 eus, 400 eus. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo na terra. Eu não posso estar bem lá em Santos, sabendo que vocês não estarão bem aqui em Bagé, porque nós somos um corpo. Nós não temos um contrato de cobertura espiritual, nós temos uma paternidade, uma aliança. Quem está aqui, irmãos? Então o teu bem-estar é o meu é o teu. Agora não dá para estar todo mundo bem junto. Às vezes uns estão, outros não. Por isso a igreja existe, para sustentarmos uns aos outros em oração. Há algo sobre esta igreja, pastor Fabiano, que deve ser mantido nos próximos 50, 60, 70, 100 anos, que é o poder da aliança profunda. De fato, é impossível nós sermos profundos com todos na igreja, especialmente quando é uma igreja grande como essa, e ainda será maior em nome de Jesus. Mas o desafio de uma igreja grande, o desafio de uma igreja que está em amplo crescimento como essa, é não perder a aliança.
é ter pequenos núcleos onde as pessoas possam se aliançar. E é por isso que nós fazemos as reuniões nas casas, as mesas, para que as pessoas possam se sentir parte de um núcleo, parte de um corpo, e ter aliança com um, com dois, com três, pessoas que possam orar uns pelos outros. Por isso é importante, em uma igreja em crescimento como essa, ter estratégias de comunhão entre os irmãos, como aquela do churrasco que vocês fizeram. Como é gostoso sentarmos juntos para tomar chimarrão, né, irmãos? E comer carne. Como isso produz conversas, comunhões entre nós. Isso faz com que a aliança fique fundamentada. Então, grupos menores, aonde possa se prover o pastoreio, pastor Fabiano, destas pessoas, porque haverá um tempo em que esta igreja não comportará a quantidade de pessoas neste templo, e precisará haver reuniões onde essas pessoas são pastoreadas. Porque Deus não vai trazer pessoas para assistirem o culto de domingo. Deus vai trazer pessoas para construírem uma aliança com Deus e um com os outros. Amém? São em reuniões como essa que nós vemos que nós somos vulneráveis, que nós vemos que as pessoas são acessíveis, que nós vemos que eu só estou mais alto aqui só para você me ver melhor, porque no pé da cruz o terreno é plano, irmãos. Que eu sou uma pessoa acessível. São em reuniões como essa que nós vemos que as pessoas são seres humanos, não são robôs pastorais ou robôs religiosos, não são super-homens, mas são pessoas que choram, são pessoas que têm dor. É na aliança que nós vemos a dor dos outros e trazemos essa dor para nós. A Bíblia chama isso de compaixão, de misericórdia. A miséria do outro para o meu cardio, miséria cardios, misericórdia. A tua miséria perto do meu coração. É quando eu exerço misericórdia para alguém. É quando você mostra a tua miséria e eu consigo trazer o meu coração para perto da tua miséria, ou a tua miséria para perto do meu coração. Então nós precisamos manter o poder da aliança viva. Não se trata de pendurar uma placa, não se trata de construir uma igreja ripada, não se trata de construir uma igreja onde as pessoas frequentam os cultos, mas se trata de construir uma sala onde as pessoas vão construir aliança uns com os outros e aliança com o Senhor. Isso tornará esta igreja relevante na cidade. Uma igreja relevante na cidade não é uma igreja que está cheia, porque igreja cheia não é sinal de avivamento. Sinal de avivamento são pessoas transformadas, são pessoas tocadas pelo poder de Deus. Se tiverem 2 pessoas nesta igreja que forem tocadas pelo poder de Deus e tiverem aliança com Deus, esta igreja é relevante, porque está cumprindo o papel de aliançar pessoas com Deus. Quem está entendendo aqui diz amém. Famílias aliançadas. É maravilhoso ver as famílias chegando na igreja, pai, mãe, criança, todo mundo de mão dada. Isso é raro nos dias de hoje, irmãos. Isso é material escasso nos dias de hoje. O conceito de família tradicional, de família bíblica tradicional, não pertence a um partido político ou a segmentos da sociedade. Isso é a igreja, o poder da igreja. A igreja tem que mostrar que a família não está falida, que a igreja traz aliança, que a família é a aliança de Deus, e que nós somos a aliança um com os outros. Eu não sei se você que é casado, você deve ter algo aí. Quando você tira a tua aliança, você tem a marca da aliança, né, irmãos? Você tem a marca da aliança. Quando você tira o anel, você vê que ficou a marca, porque você carrega há muitos anos esse anel. Os que carregam com mais anos tem a marca. E a marca da aliança mostra e que mesmo quando você não tenha o anel, você tem uma marca na tua vida.
E essa marca acontece para que você se lembre, você que é casado, que você pertence ao seu marido, ou você pertence à sua esposa, tendo anel ou não tendo anel, porque é uma marca. Significa que você não é dono de ninguém, mas que você pertence a uma aliança. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Eu digo isso aos pastores que nós estamos mentoreando. Eu digo isso a esse grupo de homens e mulheres valentes. Eu digo, vocês não são donos da igreja. Nunca serão donos da igreja. Mas vocês terão uma aliança com a igreja em que vocês servem. Eu e a Sheila, nós não somos o dono da City Church. Nós temos uma aliança. Pertencemos a um povo. Pertencemos a uma tribo. Pertencemos a uma família de Deus na terra. Quem está aqui, irmãos? Temos interdependência. Nós não somos autossuficientes. A autossuficiência não existe no reino de Deus. A igreja de Santos precisa da igreja de Bagé para existir. A igreja de Bagé precisa da igreja de Santos para existir. Porque nós nos completamos. Temos uma aliança um com os outros. Quem está aqui, irmãos? Vocês vão para Santos, vocês vão comer churrasco de peixe. A gente vem para cá, come churrasco de boi. E a gente vai se completando. Quem está aqui? A gente vai se completando. Deus é um Deus de aliança. E a aliança de Deus, ela é marcada com graça e verdade. Então, por favor, Second House, nunca percam a graça do Evangelho e a verdade do Evangelho. O mundo vai tentar tirá-los. Gostaria de poder dizer que não. O mundo vai tentar tirar a graça desta casa e a verdade desta casa. Mas lembre-se de João 17:12. Enquanto eu ainda estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para se cumprisse a palavra de Deus. Então, pastor Fabiano, com a graça e com a verdade, ninguém desta igreja vai se perder, em nome de Jesus. Ninguém. Levante tua mão direita ao céu. Ninguém da tua família vai se perder, porque você tem o poder da aliança. A graça e a verdade vai salvar a tua casa. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. E quem recebe diz amém. Amém. Aleluia. Graça e verdade são duas coisas que Deus usa para desenvolver a aliança. O ouro da aliança se chama graça e verdade. Graça, porque essa aliança requer um amor incondicional, baseado em Cristo. É um pré-requisito a graça, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, este amor incondicional que nós temos que ter uns pelos outros é baseado em Cristo, não em nós, não nas nossas escolhas, mas em Cristo, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, ambos precisam sentar na mesa. A igreja precisa sentar na mesa e precisa aprender a se relacionar com graça. A graça tem que ser mais forte do que a opinião. A graça tem que ser mais forte do que o interesse que eu tenho, do que a necessidade que eu tenho. A graça tem que ser maior. Às vezes eu não tenho nada para te oferecer, mas não é por isso que eu não vou sentar com você. A igreja da nossa geração, ela é interesseira. Se eu tenho algo para te oferecer, tudo bem, eu sou solicitado. Mas e quando eu não tenho? Então as pessoas são descartadas por falta de graça. Graça é imerecida e ela é baseada em Cristo Jesus. Então, mesmo que a pessoa não tenha nada a lhe oferecer, que a graça do Senhor esteja presente e você aprenda a se relacionar. Esteja na mesa.
Aprenda a servir uns aos outros, sem interesse mútuo. Quem está aqui diz amém. De graça recebeste, de graça dai. Graça e verdade. Verdade é um compromisso entre as pessoas que vivem a aliança. Se nós temos uma aliança, nós temos que ser verdadeiros. Eu preciso e quero ter um pastor, e hoje eu tenho um pastor que me diz a verdade. Eu não quero um pastor que não me diga porque não quer me ofender, que não me diga porque não quer me chatear. Eu vou ficar muito chateado se eu descobrir que eu errei e ele deixou de me dizer que eu estava errando porque não queria me chatear, com medo de me perder. Então eu preciso de alguém que me diga com verdade, com graça, mas com verdade. Quem está entendendo aqui diz amém. Se não houver verdade, a aliança é comprometida. Irmãos, nós estamos num tempo onde a verdade é relativa. A igreja da nossa geração trata a verdade que é absoluta na palavra de Deus como algo relativo. Bom, depende da tua ótica. Este evangelho é pouco popular, porque as pessoas querem ir aos templos onde a mensagem agrada aos ouvidos. E se eu digo isso, talvez eu espante as pessoas. Mas aqueles que querem ter uma aliança com Deus estão em busca da verdade. Se eu estiver errado, por favor, me diga a verdade sobre as minhas emoções, sobre as minhas escolhas. Eu quero que a palavra seja interpretada na verdade bíblica, e não na verdade coach, e não na verdade que me seduz a tomar decisões, mas numa verdade cristocêntrica. Jesus disse: eu sou a verdade. Então eu quero uma verdade cristocêntrica, uma verdade bíblica. A igreja precisa pregar, pastor Fabiano, com graça. Acabou o tempo da cultura de guerra. Não é cultura de guerra, é cultura de graça. Graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. E as pessoas que se convertem a Cristo na graça e na verdade, elas são fundamentadas numa aliança inquebrável, que suporta a sedução, suporta a crueldade, suporta a calúnia, suporta a difamação, suporta a sedução. A aliança suporta. Por quê? Porque Cristo está aliançado, Ele é a verdade. Isso é tremendo. Quem está aqui diz amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas bem alta a Jesus então. Se é para Jesus, vamos lá, Bagé. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo lá de Santos. A gente botou o link, que Deus abençoe aí. Não estou acostumado mais a pregar à noite, irmãos, que lá o culto na igreja é só de manhã. Eu vou falar um negócio para vocês. Fala ou não falo? Tem que falar, fala, pastor. Só o irmão aqui que sabe. Fala ou não fala? Então eu vou falar. O culto de manhã é maravilhoso. Irmãos, uma hora dessa daqui, eu já estou no meu pijama, debaixo do edredom, comendo pipoca, assistindo filme e sapeando as igrejas irmãs, assistindo os cultos das igrejas irmãs. É maravilhoso começar o dia, dormir cedo no domingo, começar o dia na segunda. Maravilhoso. Foi-se o tempo que o culto de domingo terminava 11h30 e o pastor ficava atendendo até 1h da manhã. Isso daí é antibíblico, irmãos. Já não tem mais graça e verdade nisso. Então, se você quiser, ame o pastor Fabiano para ele mudar o culto para amanhã. É bom demais, irmãos. É muito bom. Aí vocês saem, faz o churrasco no chão lá, come todo mundo junto. A alegria, o culto acaba domingo em Santos, vai todo mundo se comer junto nos restaurantes. À noite, à tarde, está todo mundo na praia. É vida, irmãos, culto de manhã é vida. O ministério é feito por amigos. Escute bem. Acabou o tempo do ministério ser feito por soldados. O ministério é feito por amigos.
o nível mais alto em que Jesus chamou os seus discípulos. Jesus disse: não os chamo mais servo, os chamo amigos. Quem está aqui, irmãos? Não te chamo de servo mais, agora você é meu amigo. Amigo de evangelho, amigo de igreja, amigo de comunhão. Sabe por que é amigo? Porque nós choramos junto, se alegramos junto, passamos por dias difíceis juntos. Ninguém soltou a mão de ninguém nessa igreja aqui, irmãos. Então você pode chamar o seu irmão de amigo. Você não está numa casa qualquer, você está numa casa de amigos. O ministério é feito por amigos. Amigos. Antes de pensarmos em começar algo junto, vamos começar um ministério junto, vamos fazer uma obra junto. Primeiro você precisa se juntar aos amigos, porque são os amigos que fazem a obra de Deus. Nós não fomos criados para fazermos as coisas sozinhos. Nós temos que esperar Deus trazer alguém para caminhar conosco. Sabe por quê? Fala ou não falo? Deus não faz nada grande sozinho. Que se fizer grande, se fizer sozinho é porque não é grande. Deus não te chamou para fazer nada grande sozinho. Se você fez sozinho, é porque o que você fez não é grande. Para ser grande, e Deus é um Deus de obras grandes, nós temos que aprender a fazer entre amigos. Esta igreja não é feita por Fabiano e Lidiane. Esta igreja é feita por amigos. Se esta igreja quer ser uma igreja grande e relevante, ela não pode ser feita sozinha. Ela tem que ser feita por amigos. Quando nós vamos fazer algo para Deus, Deus não quer que você faça sozinho, porque o seu coração vai se gloriar, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, antes de começar, já divide. Vamos fazer junto. Não vamos andar junto, não vamos andar sozinho, vamos aprender a andar junto. As relações aliançadas são profundas, são de amizade. Elas não dependem da estrutura, elas dependem da aliança. Elas não dependem da placa, da luz, da estrutura, ela depende da aliança. Haverá um dia em que a perseguição vai estar sobre a nação brasileira, e não vai haver mais estrutura, irmão. Só vai resistir a igreja que tem aliança. A gente vai se reunir lá no campo para buscar a presença de Deus, e vai ser tão gostoso que nem aqui na igreja. Quem está aqui diz amém, irmãos? Vamos aplaudir bem alto a Jesus então. Vai chegar um dia em que a gente vai ter que ligar para o pastor e falar: ei pastor, onde vai ser o culto hoje? O culto vai ser lá no campo, lá na entrada da cidade. Que hora que vai ser o culto hoje, pastor? O culto vai ser 10 horas. E a gente vai para lá. E não vai ter estrutura, irmãos. Mas a gente vai estar se vendo, orando uns pelos outros. Aí o pastor vai coordenar lá, vai dizer: ó, galera, chega junto aqui, fica em silêncio aqui que eu vou dar uma palavra. Agora se divide aí, põe a mão no irmão que está do teu lado, abençoa ele, ora um pelo outro, e acabou o culto. Deus abençoe e vai para a semana de vitória. E isso vai ser relevante, não vai deixar de ser igreja, porque não tem a ver com estrutura, tem a ver com aliança. Então mantenham uma relação profunda. Nós gostamos de pensar que Deus odeia o divórcio, e nós sabemos que Ele odeia o divórcio, porque as escrituras dizem que Ele odeia o divórcio. Ele abomina a quebra de aliança. Quando nós abandonamos esse conceito de aliança, sem dar satisfação, sem procurar o conserto, sem procurar o nosso irmão, nós estamos quebrando uma aliança. Hoje em dia as pessoas são assim: bom, aquilo não me caiu bem, então eu vou embora.
nem preciso me despedir, já que eu não quero ver mais, não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém mesmo. Então, há uma quebra de aliança, e a quebra de aliança faz com que as pessoas não prosperem. A terra está cuspindo as pessoas que quebram aliança, porque onde elas chegam, elas não criam aliança, então a terra gospe, e essas pessoas vão sendo cuspidas. Então, seja um cristão enraizado, que as suas raízes sejam profundas, de tal forma em que você esteja aliançado. Quando Deus olha para nós nessa noite, Ele nos questiona dizendo: até quando vocês estarão dispostos a andar juntos? Até que a morte os separe? Ou até que um pise no pé do outro? Isso é previsível na igreja. A Bíblia diz: ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. As pessoas dizem: pastor, eu queria andar com você. Eu digo: eu me sinto muito honrado com isso, mas eu preciso te avisar que eu vou errar com você. Quando eu errar, você vai estar disposto a me perdoar, porque eu sei que você vai errar comigo também, e eu vou estar disposto a te perdoar, mas você também vai estar disposto a me perdoar quando eu errar com você, porque é previsível que a gente erre uns com os outros. Mas se você quer ter uma aliança, nós vamos andar juntos. Se você quer ter um contrato, quando eu errar ou você errar, a gente vai rescindir o contrato e vai cada um para um lado. De tal forma que, se nós estamos aqui nesta noite, Deus nos chamou para termos uma aliança uns com os outros. Amém? A coletividade, termino assim aqui, irmãos. Se vocês fizessem eu falava mais. Como vocês não fizeram, estou terminando. Tá, vou falar um pouquinho mais então. A coletividade, ela traz a força da autonomia. Te explico melhor. Quem aqui joga bola? Fiquei sabendo que os boleiros aqui, São Pastor é boleiro, né? Fabiano disse que joga bem, que marca gol. É verdade, irmãos? Pastor é bom para falar, né? Diz que jogou no time do Bagé, da camiseta amarela. Então, o pastor Fabiano é o artilheiro aqui da igreja. Tem talento, joga bem. É o Ronaldinho Gaúcho da igreja. Então, ele joga muito bem. Agora, se eu fizer um time de 12 e botar ele para jogar sozinho, ele vai dar conta? Vai dar conta. Porque ele só vai dar conta se eu botar um time para jogar para ele. Aí a coletividade vai fazer com que a autonomia dele como atleta floresça. Porque está todo mundo jogando para a bola chegar nele. Se eu deixar ele sozinho, todo o talento e autonomia que Deus deu não vai florescer. Quem está entendendo aqui diz amém, irmãos? Você só vai florescer se você estiver na coletividade da igreja. Sozinho, você pode até fazer um lance bom na tua vida, 2 lances bons na tua vida, mas tu nunca vai ganhar o jogo da vida. O jogo da vida tu vai ganhar se tu aprender a jogar junto com o irmão que está do teu lado aí. Fala, é com você, irmão. As cadeiras aqui é de 2 em 2, é para pegar mesmo, né, culto aqui assim. Para um olhar para o outro mesmo. Então, aprenda a andar com amigos que são amigos de Deus. Aprenda a andar com gente séria, com gente que tem aliança. A Bíblia diz: aliança de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Você, o teu irmão e Deus na aliança. Então, pastor Fabiano, eu creio que haverá um tempo em que a aliança dessa igreja vai ser tão fortalecida, em que a cidade de Bagé vai olhar para cá e vai dizer: eles são inquebráveis, eles resistem, eles suportam o dia mau, eles choram uns pelos outros, eles celebram as vitórias uns dos outros, mas eles enterram os mortos também uns dos outros. Eles se alegram no dia da vitória, mas eles choram junto no dia da derrota. Isso vai ser a maior mensagem que vocês vão pregar para essa cidade. De tal forma que as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero me unir com eles.
porque eu quero ter um senso de pertencimento, não a uma igreja, mas a uma família. Quem está aqui diz amém. Em nome de Jesus, levante a sua mão ao céu. Em nome de Jesus, eu profetizo que deste lugar vai sair uma aliança tão grande que vai envolver essa cidade por um todo. E os cristãos desta casa vão ser cristãos na igreja da segunda-feira, na igreja relevante, na igreja que se espalha na segunda-feira pela cidade, pelas escolas, trabalhos, universidades, pelo trabalho, pelas áreas de governo. Onde houver um membro aliançado desta igreja, ali vai haver o poder de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém e amém. Pense em algo. Não haverão dias fáceis. O que vai tornar os dias difíceis fáceis é vocês não estarem sozinhos. Quando isso acontecer, você precisa encontrar nesta igreja alguém que ore por você. E que geralmente nós sempre buscamos o pastor, mas o poder está na coletividade. Vai chegar um tempo que essa igreja vai crescer tanto que você vai ter que encontrar o irmão que está do teu lado para orar por você.